Boa noite. Eu vou só pedir uma gentileza aqui para as pessoas aqui atolarem o dedo no coração aqui para convidar o máximo de pessoas para acompanhar essa nossa live, né? No coração ou no avião? No coraçãozinho e compartilhar também. No coração? No Aonde é que é coração do isso? Eu lado mesmo? direito. Para as pessoas que estão assistindo, elas têm um Ah, coraçãozinho ali do lado direito. Isso, tá. compartilha também um aviãozinho ali para mandar para os amigos ali. Convidar o Isso. máximo de amigos aí para assistir essa live com a gente aí. Esse tema é único, viu, Rodrigo? Não, pô, eu amo esse tema, entendeu? Eu amo você ter escolhido esse tema, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, e eu adoro esse tema, é um tema de investigação, então é muito legal. Pô, muito bacana mesmo. Até estudando sobre o tema e fazendo várias pesquisas aqui, o que a gente vai falar na live, até conversei com o senhor uns dias atrás, o que a gente poderia estar falando sobre. E eu lembrei de um fato que foi uma grande superação para a minha vida hoje, que é trabalhar no segmento de salva-vidas, né? Eu tive uma experiência como criança com os meus tios e meu pai, faziam brincadeiras de mau gosto. Quero encorajar a criança de jogar em lugares profundos, que a criança aprenda a nadar no encorajamento. Ele estava falando falhou um pouquinho a tua, né? A tua internet, mas vamos lá. Ah, tu conseguiu me ouvir bem? Eu vi que estava travado aqui, não sei se foi. Não, travou você. Tá, certo. Dando continuidade aqui. Então, eu tive um trauma quando criança, por familiares fazer brincadeiras de encorajamento, que às vezes acaba trazendo um transtorno, um trauma, né, para a criança. E isso ela leva para a vida toda. E tem pessoas hoje que não tem coragem de entrar no mar, num lago, num rio, num lugar raso, por medo de um trauma que teve na sua infância. E conversando com o senhor, a gente chegou nesse termo, né, de o TEPT, que é o transtorno, o estresse pós-traumático de afogamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse tema, que é um tema muito importante hoje para a nossa sociedade, para o mundo todo, né? É. Bom, esse tema é um tema que está intimamente relacionado com toda a nossa vida. Ele não ocorre só no afogamento, ele tem a ver com várias situações que a gente vive no dia a dia, né? Que é o transtorno de estresse pós-trauma. Então, seria, o que é isso? Né? A gente passa no dia a dia por várias situações, né? E ao longo da nossa vida a gente passa por várias situações Uhum. de situações de estresse, né? E a gente vai falar um pouquinho do que é estresse, né? Seria, né, esse transtorno seria algo com que eu entrei em contato com alguma coisa que aconteceu, e aí tem uma diversidade enorme de coisas que podem ter acontecido, da infância, né, a juventude, um trauma, um acidente, um incidente, um afogamento, um desabamento, um tiro. Existe uma gama enorme de coisas que podem acontecer na nossa vida e, por alguma razão que a gente vai discutir hoje, a gente não lida com isso de forma adequada. Por não lidar com isso de forma adequada, gera um estresse, eu prefiro até chamar de distress, de angústia, porque não é só um estresse, é uma angústia que leva a vários sintomas e a várias escolhas na vida inteira. Então, o que a gente vai E, falar é isso. e para criança é... tá, perfeito. A gente estava ajustando aqui. E para a criança, ela crescer com esse trauma sem ter um acompanhamento, isso é bem doloroso, né? Porque ela cresce com aquilo na cabeça e para modificar isso na fase do crescimento e desenvolvimento da criança é muito complicado. Não, com certeza. A primeira coisa é a gente saber o que é esse transtorno, da onde ele nasce, né? Da onde ele surge. Eu acredito, quer dizer, eu sou médico,
né? Eu trabalho a minha vida inteira com APH, com medicina intensiva, mas eu atendi a vida inteira no consultório e no consultório e também no CTI, ao lidar com as famílias, a gente começa a entender um pouco o que cada um sente, como lidar com esse estresse. Né? E isso tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Da onde vem isso? Na minha opinião, e eu fiz 2 anos de psiquiatria e 5 anos de psicanálise, para mim é uma incógnita muito grande, era uma interrogação muito grande entender por que um paciente no consultório tem uma reação diferente de outro paciente, entender por que as pessoas têm reações diferentes. Na minha opinião, todo transtorno inicia desde que a gente era basicamente uma bactéria, ou um vírus, ou um RNA. Né? Toda ação tem uma reação. E essa reação é justamente o estresse. Ou seja, eu tenho uma ação que está infligindo na minha pessoa ou na minha célula, não interessa, no momento, na minha pessoa, e a isso eu tenho que reagir. E essa reação é a forma de sobrevivência que a gente tinha, desde célula até hoje em dia. E a gente guarda essa mesma reação. Então, nada mais é, esse estresse, nada mais é do que a minha reação, né, o medo, né, e a minha reação de tentar ter formas de escapar daquele perigo de acabar com a minha vida. Né? E aí, essa forma de acabar com a minha vida, essa reação, ela pode ser mais intensa ou menos intensa. E ela gera algum tipo de experiência, né? Digamos assim, eu fui botar uma coisa simples, eu fui botar leite leite em caixinha no copo, e eu derramei. A próxima vez, na hora de colocar, talvez eu não derrame, ou derrame menos. E a próxima vez, quer dizer, é um processo de experiência. Né? De experiência, de adaptação. É ação e reação. E como você reage, como você vai aprendendo com isso. Só que o transtorno de estresse está ligado a uma questão de sobrevivência, uma questão grande. Né? Eu tenho que sobreviver. Para sobreviver, eu preciso ter medo de algumas coisas para poder reagir muito rapidamente e me livrar daquele risco. E daí nasce toda a questão. Até fazendo umas pesquisas, no Brasil é pouco se falar desse tema, né, que a gente está abordando aqui agora. Muitos estudos fora do Brasil. No Brasil pouco se fala. Então, justamente eu trouxe o senhor, que é especialista nesse tema, para poder falar, né, sobre a causa, quando ocorre, e por que vamos falar realmente sobre desse tema no afogamento. Então, por que o afogamento? O afogamento é uma especialidade minha e eu tenho estudado essa questão de estresse e angústia, ou de estresse e distress, que é o que a gente chama no inglês. Né? O afogamento é uma questão muito ancestral, ou seja, há 4, 5 mil anos o afogamento ocorre. E é a principal causa, sempre foi a principal causa súbita de perda da vida em jovens. Exato. E por isso a gente vê o afogamento sendo cantado, sendo citado em músicas, citado em poesias, como se fosse aquele ponto de desespero da vida, aquele ponto terminal da vida. Né? E o afogamento se encaixa muito bem para a gente entender esse complexo dessa síndrome de estresse pós-traumático. Né? Ele exemplifica, como você falou, ele exemplifica exatamente um grande trauma. O trauma onde a gente está diante da possibilidade de morrer. E o afogamento tem essa característica de fazer com que quem está se afogando pensa imediatamente naquele momento que está se afogando na morte e nessa possibilidade que ele começa a acreditar ao longo dos segundos ou minutos que ele está se afogando, que vai acontecer. E ele imediatamente responde a isso. Essa resposta ela pode ser de 2 tipos.
ela pode ser de estresse, ou seja, eu tenho que responder porque eu posso morrer. E aí, se eu tiver ferramentas para sair desse estresse, eu consigo me salvar e não morro. Se eu não conseguir ferramentas, o que eu falo de ferramentas? Saber nadar, saber ter calma para encontrar a saída, por onde eu vou sair do mar, ter calma para saber o que fazer. Se eu não souber, se eu não tiver essas ferramentas, eu vou entrar num processo de angústia, onde eu já não ouço ninguém. Eu não ouço a mim mesmo, eu não tenho bom senso, e aí eu entro em risco imediato. Se alguém não me tirar, eu mesmo não vou conseguir sair. Até aproveitando esse gancho, falando sobre saber nadar, no início da live aqui eu comentei da minha experiência quando criança, que os meus pais, tios, faziam brincadeiras de encorajamento, de jogar no rio. Vai lá, tu tem que saber nadar, tu tem que fazer assim. E isso eu cresci com medo. E em 2009 eu me mudei para Floripa, eu vim de Brasília para cá, eu comecei a surfar. Entrava no mar e confiava no leste, na prancha ali, tomava uns caldos, daquele desespero, e sabia do risco, que se soltasse o leste ali, eu ia me afogar, porque eu não sabia nadar. Aí, diversos caldos que eu levava na cabeça ali, aí eu parei e pensei, não, eu vou começar a fazer uma natação, vou começar do zero para poder superar esse trauma. E hoje eu digo que eu trabalhando hoje como salva-vidas é uma grande superação para mim. Hoje eu conto essa história para as pessoas de superação, porque nunca é tarde. Tem certas pessoas que têm dificuldade de superar esse trauma. Então foi muito bacana esse período, porque eu comecei do zero, a natação, não tinha vergonha de falar, eu quero surfar, eu tenho um amor pelo mar, eu gosto. Então, hoje eu surfo bastante, trabalho no ramo de salva-vidas, né? Você até certificado pela Sobrasa, muito bacana. Então, isso foi uma grande superação. E vamos dar continuidade. Você, Rodrigo, você foi buscar as ferramentas que estavam faltando para você, o que faltaram naquele momento que você foi atirado na água e teve o trauma, você foi resgatar ferramentas que pudessem te ajudar a superar aquele momento de trauma que foi causado na melhor intenção. Né? Se os pais tinham intenção de te dar essa ferramenta e não sabiam exatamente como te dar essa ferramenta. E a forma como eles encontravam, antigamente, era a força. Né? Você vai ter que aprender de qualquer maneira. Só que, às vezes, tem crianças que aprendem mais rápido, elas têm habilidade, né? E tem outras que têm mais dificuldade. E aquilo ali é o seguinte, afogamento não perdoa. Né? Você jogou dentro d'água e a criança está se afogando, ela vai aspirar água e pode morrer naquela experiência. Então, assim, não é uma experiência de comer com garfo ou com colher. É uma experiência assistindo alguns vídeos das suas palestras e até dar um abraço aqui, mandar um abraço para o Marcos Aurélio, que é um dos instrutores que trabalha com a gente fala bastante do homem, né? O homem tem mais esse encorajamento, eu vou fazer isso, e o senhor menciona bastante nos seus vídeos que o homem ele se arrisca mais. Os mais afogados são os homens, né? A questão do encorajamento. Pode dar mais que a gente chama de masculinidade tóxica, né? É assim, eu sou homem, a sociedade diz para mim que você deve encarar. Não, olha, encara, você tem que encarar, E, na realidade, não é isso, né? Porque uma coisa é encarar, como a gente está conversando, uma coisa é encarar... Até o Marcos colocou aqui que é o homem solteiro. O homem solteiro, ele se encoraja mais. Claro. Ele tem que impressionar as mulheres. É mais difícil, mais responsabilidade ainda. Mas, então, a masculinidade tóxica é algo que leva ao afogamento. A gente, quando fala em afogamento, a gente tem que entender que você tem uma capacidade e tem uma limitação. Né? Então, assim, você pode saber nadar muito bem em piscina, mas se for colocado no mar, pode não conseguir nadar direito. Então, assim, você tem uma diferença bem enorme, né? Claro. Você tem que adequar a tua habilidade, ou a tua capacitação, ou a tua competência aquática
ao modelo de água daquele modelo. Ou seja, eu posso surfar bem com 1 metro, mas se eu for com 3, 4 metros, pode ser que eu me afogue. Então, assim, é importante esse equilíbrio. Quando a gente fala de estresse pós-traumático, o que a gente está falando é isso. Né? Quando você é submetido a um trauma que supera a sua capacidade de reagir com bom senso, aquilo deixa um machucado, uma sequela, alguma coisa fica dentro de você que modifica o seu corpo. Né? E essa modificação pode ser para o resto da vida. Essa modificação pode afetar todas as tuas escolhas na tua vida. Por isso é que eu acho que é super importante quando você ensina a natação, quando você enfrenta alguma coisa que é muito acima do seu limite, você ter muita calma. Quando a gente fala de afogamento, imagina o seguinte, imagina como você contou. Meu pai pegava e me jogava na água e falava assim, pô, vamos nadar aí, aprendeu, como se diz, na porrada. Né? Então, algumas pessoas conseguem aprender, outras não conseguem aprender e ficam com aquele trauma o resto da vida. Quais são as escolhas que ele vai ter para o resto da vida? Eu quero morar longe do mar, eu quero... aquele trauma começa a definir toda uma gama de decisões tuas o resto da vida. E isso parece pouco, né? É muito grande. Agora, pode acontecer algo de forma positiva, né, Rodrigo? Como você vê, muitas pessoas que se afogaram procuraram a ferramenta como você, como eu me afoguei também, e como o Djan Madruga, como o Romulo Arantes, como o Cielo, como várias pessoas que são grandes atletas aquáticos, se afogaram e usaram esse trauma, tá, como um processo inicial da busca da ferramenta para que pudesse ter um enfrentamento melhor. Mas outras pessoas não têm essa sorte. E isso pode afetar definitivamente a vida dela. Né? Sim. Só dar uma pausa aqui. Tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas. No final da live, uns 15 minutos antes, ali, a gente vai abrir um espaço para responder essas perguntas, tá, pessoal? Se vocês quiserem ir colocando as perguntas, tá? No final nós vamos falar. Ótimo. Vamos dar seguimento. Pode ir. Então, assim, é muito importante. Eu estou vendo o professor Alex aí, ele está dizendo que ele também já se afogou. Então, assim, é muito legal quando você vê alguém que passou por um trauma e tem a ferramenta, porque a gente precisa dessa ferramenta. Qual é a ferramenta que a gente precisa? A gente precisa enfrentar a realidade. Olha, eu quase me afoguei, e quase me afoguei porque eu não sabia nadar adequadamente para aquele local, ou porque eu não conhecia os riscos, ou porque, etc, etc, quando se fala de afogamento. E então, eu comecei a nadar. Eu me inscrevi numa aula de natação, comecei a nadar, comecei a aumentar minha competência aquática para poder ter um enfrentamento e não passar por essa situação novamente. E muita gente passa por isso, mas muita gente também passa por isso e se afasta definitivamente. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que me escrevem dizendo, olha, eu me afoguei, eu não consigo superar isso, eu não consigo nadar, eu não consigo entrar na água, entrou na água, vem um pânico muito grande. O que nos faz levar para a gente conversar um pouquinho, né, sobre quais são os sintomas e os sinais desse estresse pós-traumático. Né? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, até tô lendo aqui o comentário da Sabrina, ela está dizendo aqui que ela tem um trauma desde criança também, que tentaram ensinar ela, e até hoje ela tem medo do mar. Então tem pessoas que não conseguem superar esse trauma. Né? Tem pessoas que precisam de um acompanhamento. A gente vai dar umas dicas de como fazer isso, como superar esse trauma. Ah, espere, vai ficar mais para o final, porque é o tratamento. Fala. Depois você passa esse... Tem um auxiliar aqui que está passando, escrevendo aqui as perguntas aqui, que no final a gente vai fazer para... É outra coisa ser comandante, né, Rodrigo? Eu não tenho ninguém aqui me ajudando, não.
Mas vamos lá. Então, eu até pensei como diferenciar esse estresse de angústia e desespero, David. Então, a diferença que a gente conversou é mais ou menos essa. Olha só. Falando sempre de afogamento, tendo o afogamento como exemplo, porque ele é muito propício a isso. Né? Quando você está, eu estou numa situação, eu entrei para surfar, por exemplo. Né? Entrei para surfar o mar, eu estou com a prancha certa, eu estou com o material correto, eu entrei para surfar, mas eu achei que estava com uma corrente menor. Eu achei que as ondas estavam menor. Porque é normal você olhar, às vezes você não consegue, com experiência, às vezes você erra. E quantas vezes a gente erra, né, Rodrigo? Eu já errei muitas vezes, né? Mas tive a ferramenta para ter calma, olhar, avaliar o local e dizer assim, eu vou sair por ali, ou eu vou sair por aqui, né? Então, assim, isso é o estresse. Eu cheguei, fui confrontado com uma situação de ter que decidir, e essa decisão entra na equação a minha vida, a minha sobrevivência, mas eu tive calma para olhar, analisar, usar as ferramentas que eu tenho e enfrentar isso de uma forma positiva, achar a saída. Então, se eu achei a saída para essa, numa próxima eu estou mais preparado e entendendo toda a parte cognitiva de como chegar a essa saída novamente. Não a saída naquela situação específica, mas todo o movimento, todo o caminho que eu faço dentro do meu cérebro para poder dizer para mim, calma, você tem a ferramenta e você vai saber sair. Se isso não houver, porque a pessoa entrou nesse estágio e ela não tem a ferramenta, ou ela não consegue ficar calma, ou ela não sabe nadar direito para poder ter calma, ou ela não conhece direito o local e não consegue raciocinar naquele momento. Nesse momento, ela entra numa situação de angústia ou desespero. E aí, nesse momento... O cérebro bloqueia isso. Aí ela não consegue... E a pessoa... não responde mais. Então, essa é uma vítima que a gente chama de vítima vermelha dentro da água. É a vítima que eu não posso chegar perto, porque se eu chegar perto, ela vai me agarrar. Né? Diferente da vítima amarela, que é uma vítima que está em estresse. Se eu chegar mais perto, eu consigo conversar com ela e dizer, sai por ali, ou sai por aqui. Eu consigo diálogo, porque ela ainda está em estresse. Ela não entrou em angústia de desespero. E isso na vida, com outros tipos de trauma, é exatamente a mesma coisa. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa sofreu um incidente quando estava dirigindo o carro. Toda vez que ela entra no carro, se ela não enfrentou isso de forma adequada, aquilo dá uma angústia, começa o coração a palpitar, começa ela a ficar... você já não consegue conversar com ela, ela fica muito calma, muito em silêncio, ou começa a falar muito. Isso é muito típico, por exemplo, quando a gente sai em mergulho, onde a gente bota todos os mergulhadores que vão fazer um batismo e coloca eles no barco, uns ficam tranquilos e estão falando, conversando normal. Outros ficam muito quietos no campo. Você percebe claramente que ele está estressado. Outros falam demais, fala. Esse também está estressado. Ele mudou o comportamento. Entendeu? Então, ele está tentando aquela adaptação. E pode acontecer, ou pode não acontecer. Né? E o Márcio que está dizendo a calma, o Márcio está dizendo que a calma é 80% da solução. Mas, às vezes, a pessoa num estresse tão grande não consegue ter essa calma. Né? Então, mas por que não consegue? Mas por que não consegue? Está relacionado a essa forma de reação ao perigo, reação ao medo, reação ao risco, que no final das contas é o medo de morrer. Né? Isso aí... Exatamente. Então, e isso está relacionado a alguma coisa no passado também, na infância, como ele reagiu. Você imagina, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque é muito lúdico. Né? Eu tenho 3 anos de idade.
né? E meu pai chega com 1,80 m e fala para mim assim: não faz isso, menino! Aquilo pode ser encarado por um gigante falando para mim que tem um pequenininho, não faz isso, menino. Aquilo pode ser entendido por uma criança de 3 anos uma ameaça de morte. Uma ameaça, sim, ela queria. Só aquilo pode provocar um trauma. E esse trauma. Exatamente. Até a gente fala nas aulas de natação com os professores que sempre é essa educação de saber falar, né, a dinâmica, como que vai ser feita para a criança não ter esse medo. Se você grita com a criança, ela vai ter medo. Então você tem que explicar o porquê, tem que ter essa paciência. Não é paciência, mas a maneira certa de explicar, não de gritar, de brigar, coagir a criança, porque senão ela vai crescer com aquele medo, o trauma, vai gerar o trauma, né? Claro, é isso mesmo. É como um paciente no consultório, tá? Você tem que entender o que ele quer, o que ele pode saber, né? Você, como médico, quer falar tudo, mas às vezes o paciente não está pronto para ouvir tudo. Então, essa sensibilidade é a mesma do professor de natação, né? Às vezes a criança quer nadar muito mais do que ela pode, você tem que dar uma travada. Às vezes a criança quer nadar muito menos do que ela tem capacidade. Você tem que tentar dar uma liberada. Mas não adianta forçar, porque você forçando no momento em que você causa um trauma. Claro, existem traumas e traumas, né? Então, assim, o trauma que é o maior, que causa o estresse pós-traumático, é aquele que está ligado à eliminação da tua vida, ou a tua existência. Esse causa grandes traumas, são os maiores. O afogamento, sem dúvida, é um dos maiores iniciadores desse estresse pós-traumático. A gente tem, na definição do afogamento, o afogamento é definido como a aspiração de água não corporal por imersão ou submersão. Eu acho, e eu estou tentando lutar por isso, é que afogamento não seja definido só pela aspiração. Que afogamento seja definido por qualquer sufoco que uma pessoa passe dentro d'água. Por quê? Porque se o afogamento, a pessoa não aspirou a água, mas ela entrou num processo de angústia, de estresse, e isso causou um trauma, isso vai afetar a vida dela inteira para frente. Então, assim, se isso afeta a vida inteira pela frente, eu preciso saber que isso tem que ser evitado. Então, por exemplo, como você falou, jogar uma criança dentro da água para ela aprender a nadar pode ser um trauma que afete a criança a vida toda. E isso precisa ser relacionado a afogamento. Dizer assim, olha, isso está errado. A gente não pode fazer isso. E eu percebo bastante que acontece muito isso nos interiores, né? Que o pessoal lá do interior, você tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, tem que crescer, tem que aprender desse jeito. E cresce alguns... Eu acho que funciona, Rodrigo, de duas formas, né? A mãe ou o pai, ele tem medo que a criança se afogue. Então, ou ele provoca muito medo sem a criança entrar na água, de forma que o medo protege a criança de se afogar, e isso é muito comum, ou ele força a criança a aprender de qualquer maneira, porque ele tem medo de perder a criança. Então, ele acaba forçando, e no forçar, ele pode ir além do que ele deveria, e aí realmente provocar algum tipo de trauma que eu vou afete até a vida. aproveitar, eu vou abreviar aqui uma pergunta do Marcos Aurélio, que, inclusive de Florianópolis aqui. Ele está perguntando aqui qual a idade ideal para aprender a nadar, David. Você sugere alguma idade? Ou cientificamente? Eu não sou professor de natação, tá? Mas como médico, né, e tentando entender essa questão do trauma, eu acho assim, as crianças elas variam um pouco de criança para criança. Eu acho que até um ano e meio, porque quando a gente fala aprender a nadar, a gente está falando um pouco de deslocamento, de tipos de nado, uma coisa mais evoluída. Eu gosto
de uma coisa lúdica, ou seja, é colocar a criança no seu colo dentro da água, fazer com que ela fique à vontade dentro da água, que ela curta a água. E sempre sabendo que no momento em que você está tornando a água algo lúdico e está retirando o medo da criança, você também está expondo ela mais ao afogamento. Então tem que tomar mais cuidado ainda, porque você está dizendo para ela que é seguro, que a água é legal, que a água é segura. Então, assim, ela pode, então, olhar para a água como algo lúdico e aí se expor, porque ela não tem a ferramenta ainda para ir sozinha. Então, tem que cuidar dela, a distância de um braço, cerca no local, banheiro fechado, máquina de lavar sem água, todas as medidas de prevenção para proteger ela. E aí, ir caminhando, né? Eu ensinei as minhas filhas a flutuar e a deslocar, não nadar, né? Mas isso elas entraram com 9, começaram a entrar na água com 8, 9 meses, a brincar, assim, não sozinhas, comigo o tempo todo. E aí começa, você solta um pouquinho, ela se desloca, né? E isso tudo tem que ser à vontade, não pode forçar, não pode ser uma coisa imposta, né? Se você está na dúvida, o melhor é não fazer, é deixar que um professor de natação que lida profissionalmente com isso, um professor de natação infantil, que essa pessoa possa ensinar, que possa tornar lúdico. Você participando dessa aula é muito legal também. Então, assim, agora, nadar, ensinar nado, é a partir de 3, 4 anos, não pode ter 2, 3 anos, depende da criança, mas tem que ter uma certa desenvoltura, né, para poder nadar realmente. Né? Vou trazer até umas experiências vivenciadas aqui no nosso trabalho. Peguei situações de crianças que teve um leve afogamento, escorregou do degrau numa piscina, e a mãe quer retirar a criança do local por medo, não, se afogou, tomou água, vamos sair da piscina. O que eu fazia? Eu chegava e conversava com a mãe, não, explica para ela que isso acontece, não precisa passar esse medo, vamos sair da água, que isso aqui vai ser perigoso para você. Senão a criança vai sair dali e não vai ter aquela experiência bacana. Você regride todo o ensinamento. Né? E tem que ter muito cuidado, porque pai e mãe querem proteger, e às vezes protege mais do que deveria. E aí, para proteger, acaba infligindo um medo, né, que pode se tornar um trauma realmente. Aquilo pode ser vivenciado para a criança como um trauma, né? E aí isso pode gerar situações desagradáveis para o resto da vida, né? Exato. E vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? O que você acha? Dos sinais e dos sintomas? Não. Oi? Vamos falar um pouco do como a gente caracteriza um estresse pós-trauma, um transtorno de estresse pós-trauma. Tá? Teve até algumas pessoas que entraram no meio da live, estão perguntando sobre o tema da live. Para aqueles que entraram agora, nós estamos falando aqui sobre o transtorno de estresse pós-traumático no afogamento. Né? Para quem entrou na live depois, tá? Pode dar continuidade. Então, a síndrome, né, o transtorno de estresse pós-traumático, existem 2 tipos, agudo e crônico. E pode ser repetitivo também. Eu entrei em contato com uma situação traumática, na primeira vez não teve problema, mas essa situação, por exemplo, é um abuso, por exemplo, de um chefe no trabalho. Uma primeira vez eu levei na esportiva, mas isso começa a se repetir 1, 2, 3, e aquilo ali começa a me traumatizar. Isso são coisas, não são pequenas, mas são menores do que coisas, por exemplo, que lidam com a vida. Né? Por exemplo, eu entrei na água e quase me afoguei. Ai, cara, eu tenho medo, não sei o que. Aí entro uma segunda vez e quase morro realmente. Então, isso causa um trauma muito grande. E isso faz com que e isso pode acontecer com abuso sexual, violência doméstica, violência entre casais, e depende muito, né?
não depende só do grau da violência, mas sim de como essa pessoa recebe isso aí, como ela digere isso aí, como ela reage, né? E é isso que a gente viu da gente, né? Eu me afoguei, né, quando eu já sabia nadar, mas eu me afoguei com 8 anos, e isso não me impediu de querer saber mais ainda natação, saber nadar mais, como algumas pessoas e outras pessoas. Então, cada um tem uma forma diferente de reagir. A gente tem que respeitar. Outros levam esse trauma para a vida toda, né? Não conseguem Não, superar. não. Todos nós, Rodrigo, levamos esse trauma a vida toda, porque eu me lembro do afogamento, eu não esqueci. Uhum. Então, isso me marcou, isso é uma cicatriz que eu peguei essa cicatriz e fiz com que ela se fortalecesse, ou seja, ela me fortaleceu, ela serviu de trampolim para eu buscar ferramentas para ter maior enfrentamento em situações. Né? É isso que uma pessoa que vai para a guerra faz, uma pessoa que passa um incidente de automobilístico e etc. Todas essas situações em que você pode enfrentar, você pode buscar ferramentas. Então, existem três sintomas mais clássicos, ou seja, maiores no trauma, no transtorno de estresse pós-traumático, que são: a primeira é aquele trauma sempre vem à minha cabeça. Qualquer coisa me lembra aquilo, ou qualquer coisa entra na minha cabeça. Né? Então, assim, são o que a gente chama de lembranças intrusivas. Eu não quero, mas aquilo vem para mim. Então, eu tenho pesadelos, aquilo ali não sai da minha vida, não sai da minha vida. E o ser humano tem mecanismos de defesa. Como é que ele usa esse mecanismo de defesa? Ele se esquiva daquilo ali. Ele começa a procurar gatilhos voluntários, conscientes e inconscientes de não ver aquilo. Né? Então, assim, ele começa a entender que aquilo ali vai levar ele àquele mal-estar. Né? E o mal-estar não é só aquela lembrança, não é só um mal-estar emocional. Aquilo dá palpitação, suor frio, né? Mal-estar, dor de cabeça, dá uma gama de sintomas. Então, o que ele faz? Voluntariamente ou involuntariamente, sempre. Ele tenta se esquivar daquilo. Ele passa e não olha. Pessoa que fala assim, não quero nem ver sangue. Não quero não sei o que. Não quero nem ver isso. Não quero notícia ruim. Eu não quero... Então, a pessoa vai se esquivando de situações que remetem àquele trauma original, que fazem ele viver aquele pesadelo novamente. Tá? Só que esse tipo de forma de enfrentamento, ele tem um preço, cara, que é a mudança do humor. Você se distancia socialmente, as pessoas às vezes não entram mais no elevador, as pessoas não conseguem ficar mais em multidão, as pessoas não conseguem mais ver a água, no caso do afogamento, ver a água, as pessoas não conseguem andar de carro com a janela fechada, as pessoas não conseguem... Quer dizer, gera uma gama de sintomas, de sinais, e isso vai evoluindo. Quando eu falei agudo, tem casos agudos e outros crônicos, é porque se você atacar isso de forma rápida, dentro daquele mês que aconteceu, você tem mais possibilidade de reverter isso. Mas se isso vai sendo construído ao longo de anos, cara, é todo um processo cognitivo de caminhos que você vai criando no teu cérebro, involuntariamente, por reflexo, né, intuitivamente, e para você sair disso aí, tem que desconstruir isso e reconstruir outro tipo de enfrentamento. Chegou aqui até uma pergunta aqui, como tratar, né? Que seria exatamente o que o senhor está falando. Então, queria que o senhor falasse também de como tratar. Pode falar. Pode falar. O tratamento, como tratar. O tratamento ele passa basicamente por três grandes canais. Né? O primeiro é, se eu tenho uma pessoa
que está cronicamente com estresse pós-traumático. Eu tenho uma pessoa que já não anda sozinha, não desce escada, não sei isso, não sai do apartamento, não... Quer dizer, toda uma gama de sintomas, e eu preciso dar um corte nisso aí, eu preciso acabar com isso. E existem alguns medicamentos ansiolíticos e antidepressivos que fazem, em 15, 20 dias, a pessoa se sentir muito melhor. O que abre, e a gente tem que encarar os medicamentos não como algo definitivo, não, como seriam portas que você está abrindo para rever esses processos, né? Para poder chegar ao segundo e ao terceiro tratamento, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa não quer sair de casa, não sai, não faz, não permite nem chegar à alternativa 2 e 3. Então, assim, eu acho que isso deve passar por uma avaliação médica, né? Uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação do psicólogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Se aquele momento não é melhor fazer uma medicação para você conseguir fazer uma psicoterapia, para você conseguir rever cognitivamente e tentar resgatar algumas coisas, né? Então, o segundo passo seria você tentar refazer essa cognição. Por exemplo, vamos citar o caso da natação, por exemplo. Você citou uma criança que é jogada dentro da água e ela traumatizou. Ou porque ela se afogou, ou porque ela caiu, ou porque, não interessa, está traumatizada com a água. Como eu posso... Claro que uma criança pequena que está traumatizada com a água, se ela consegue, eu não preciso fazer uma medicação, talvez, né? Mas eu posso passar logo para o segundo passo, que seria o quê? Eu reforçar as ferramentas dela com muita calma, com muita paciência, com muita tolerância, entendendo o que eu posso reforçar, qual é a hora, né? Molhando o pé, deixando ela molhar o pé só numa bacia de água. Quer dizer, uma coisa muito simples, que parece que não está dando nada, não está adiantando nada, mas está. Ela começa a ter uma relação um pouco melhor e ela reconstrói Isso remete também a um dizer da Sobrasa, né? Que é educar para não se afogar. Que entra esse caso. Salvar. É muito interessante, né? Queria que o senhor falasse também sobre isso, o educar para não educar para salvar. O prevenir a salvar e educar para não afogar, ele entra num contexto um pouquinho diferente desse que a gente está falando. Ele entra num contexto daquele que eu estou te dando educação, eu estou te dizendo quais são os mecanismos, quais são os comportamentos de risco, quais são os ambientes de risco, quais são as suas competências aquáticas, para que você possa entender qual o ambiente que você pode ir com segurança, ou com mais segurança, porque nunca é seguro totalmente, mas com mais segurança, né? O que a gente está falando aqui é de uma situação de como pai ou como mãe, ou até com a gente mesmo, se eu tenho um trauma da água porque eu me afoguei, eu vou começar devagar, com o professor de natação, devagar, não vou entrar no fundo direto e tentar nadar. Não, eu vou começar com uma boinha de braço, tudo bem, com uma boinha de braço. Começar do zero. Um exemplo, como eu iniciei do zero, né, na natação para poder surfar. E comecei a professora jogando bolinha de gude. E eu indo buscar as bolinhas, aprendendo a respirar, trabalhando isso para superar esse trauma. Eu tive esse trauma, eu trago até hoje, lembro de algumas coisas, que é uma grande superação. Perfeito. O que a gente quer fazer ali? Quando eu tive esse trauma, esse trauma provocou para mim, por exemplo, ao longo de anos, uma resposta exagerada àquela situação. Porque eu não estou mais na água, né? Então não existe esse perigo, mas só de olhar a água eu já tenho aquela resposta. Essa resposta é uma resposta exagerada. Não tem porquê. Você está fora d'água, como é que você está com medo de afogamento? Como é que isso está dando essa reação toda? Então, assim, entendendo, né, e a psicoterapia, a psicanálise, o psicólogo, tem como resgatar esse entendimento, conversando com a pessoa. Às vezes a pessoa não quer nem conversar sobre isso, né? É mais difícil ainda, né? Porque você só consegue ajudar alguém
se ela quiser ser ajudada. Se ela não quiser, se ela não permitir ser ajudada, aí é que não ajuda nada mesmo, né? Então, assim, esse resgate, ele é muito importante, né? É a forma que você tem de rever essa reação que está exagerada à situação, né? E tem pessoas, por exemplo, que se acham super corajosas. Não, eu sou super corajoso, eu entro em qualquer mar, eu entro não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, uma pessoa que não tem a competência aquática e acha que pode entrar em qualquer lugar, ela não é corajosa, ela é ignorante. Essa pessoa tem que ser educada, Ignorante. porque ela vai passar sufoco e pode morrer desse sufoco. Né? Não é um sufoco que você passa no elevador que parou e aí você tem que apertar o emergência. Não, é um sufoco que cobra um preço altíssimo a tua vida. Né? Então, assim, Assistindo assistindo um vídeo que o senhor postou de 3 adolescentes que foram num lago, né? Quer dizer, não conheceram o local, foram entrando e passaram a situação ali, os 3 vieram a óbito, né? Então, pessoas se arriscam, entram em qualquer lugar sem conhecer, sem avaliar o risco, o grau de risco que tem, né? E queria que o senhor falasse também sobre isso, das pessoas, então, né? o que acontece um pouco, quer dizer, deixa eu só completar a terceira possibilidade de tratamento, que na realidade é assim, às vezes, entre você fazer uma medicação, você acha que não precisa fazer, você tem a psicoterapia, às vezes a pessoa não aceita a psicoterapia. Às vezes a pessoa ela rejeita o tratamento, mas às vezes você consegue outro tipo de tratamento. Né? Você precisa de formas de relaxamento, exercícios físicos. Yoga é uma boa terapia, porque dá um autoconhecimento, você consegue se entender, você consegue ir além dos seus limites. Né? E existem diversas formas de tratamento, algumas melhores, algumas piores e algumas específicas para você. A gente não pode dizer, eu não acredito nisso, eu acredito naquilo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que cada um tem um caminho que pode trilhar. Esse caminho pode levar você muito mais tempo para você chegar no destino ou menos tempo. Existem caminhos mais curtos e caminhos mais longos. Né? Eu acho que é importante você experimentar, desde que esse caminho não te leve a um trauma maior ou a própria morte. Né? Então, assim, por exemplo, como é essa situação. Eu tenho medo da água, então eu vou te jogar na água para você perder esse medo. Né? Isso não é impossível. Vamos ver se dá. Será que dá tempo da gente chamar ver se o Lula Feijó? O Lula está aí? Será? Lula está aí? Lula, se apresenta, Lula. Dá um alô aí. A Val aqui está comentando que psicoterapia é fantástico. Eu acho que é. E o problema da psicoterapia, e eu fiz análise pelo menos 6 ou 7 anos, eu amo a psicanálise, o problema é que leva tempo, né? Mas eu acho que é muito legal, porque você se conhece muito bem, tá? E você tem que estar aberto a mudanças, né? Se você não estiver aberto a mudanças, não há como alguém dizer para você o que você vai fazer, como você vai mudar. Ou seja, a pessoa tem que se permitir para que haja essa mudança, né, na vida da pessoa. Exatamente. Se não for assim... Quanto tempo você vai ver já, Léo? Nós temos mais 6 minutos. O Lula está por aí? Acho que não, acho que ele falhou. Bom, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. A Sabrina aqui comentou que a live está muito boa, disse que está adorando, vai até às 7 horas. O Fábio Gomes, personal, perguntou sobre o que vocês acham, o que a gente acha de um local de eminente perigo de vida constante. O medo deveria ser colocado em primeiro lugar em uma criança, por exemplo, para não se aproximar desse local, sabendo que ali não tem supervisão constante de um guarda-vidas. Fábio Gomes é um instrutor muito bom do GEMAR, guarda-vidas antigão. Né? Um alô para você, Fábio. Eu acho que você tem razão. A gente só tem que ter um pouco de cuidado.
O medo é um sentimento importantíssimo para a gente, como a gente falou no começo. Para você, com o medo, eu não me arrisco tanto, eu não arrisco a minha vida tanto. O problema é que, às vezes, a gente usa o medo de uma forma que ele acaba impedindo a progressão. Então, por exemplo, nesse momento, eu tenho uma criança que estou na praia e eu começo a colocar nela medo de que ela pode morrer se ela entrar na água ali. Esse medo ele pode ter uma importância tão grande que daqui a 10 anos eu quero que ele entre, ele já tem ferramenta, porque ele já sabe nadar bem e ele não entra. Então, isso tem que ter um balanço, isso tem que ter uma avaliação, isso tem que ir com muita calma, né? Para fazer isso. E o melhor para fazer isso é o professor de natação. Não é o pai e a mãe, porque o pai e a mãe têm um desejo muito grande, uma ansiedade muito grande, um conflito de interesse muito grande e acabam exagerando para um lado ou para o outro. Né? E pecam, porque não são profissionais treinados. Então, o professor de natação é o camarada, é o profissional ideal para fazer essa adaptação ao meio líquido, né? O Lula tá por aqui. Quer chamar ele? Tá aí? Chamo. Sim, psicoterapia positiva. Um abraço, Lula. Mandar um abraço também aqui pro Charles. Charles aqui de Florianópolis, aqui, o pessoal de Floripa. Eu achei que eu podia chamar, mas me disseram que tinha como botar 3 pessoas, mas eu não. Ele nem abre tela. Não abre? Ele nem abre tela, não. Não abre tela. Vamos continuar, vamos fazer as perguntas. Vou deixar para conversar com o Lula numa próxima live aí. Vou combinar com ele. O Charles, aqui de Floripa, ele está perguntando o estresse pós-traumático afeta inclusive familiares, principalmente em caso de óbito. Podem comentar sobre isso? Claro, claro. A vida tem um início, um meio e um fim. Né? E tudo na vida, né, na nossa também tem um início, um meio e um fim. Eu lido muito com desastre e com situações onde você tem que estar preparado para enfrentar a possibilidade de acontecer. O afogamento tem muito a ver com isso. Né? A nossa grande dificuldade hoje em dia, a gente tem diversas formas de prevenção e programas de prevenção. A Sobrasa tem uma infinita quantidade de material de prevenção, de programas no site. Eu só consigo entregar esse programa para alguém se alguém tiver sensibilizado com a possibilidade de que o afogamento pode acontecer. Enquanto essa pessoa não admite que vai acontecer, que pode acontecer, ela não procura isso. A mesma coisa com essa situação que você falou. As pessoas, às vezes, eu vou para a praia, por exemplo, né? E eu não estou preparado para o risco. E aí, de repente, eu estou indo para um movimento, um local de lazer, e, na realidade, eu encontro um desastre. Ou seja, eu perco uma criança, eu perco um filho. Eu não estava preparado, quer dizer, nunca passou na minha cabeça que aquilo podia acontecer. Então, eu não me preveni, eu não me preparei, eu não me preveni, e agora eu estou exposto ao trauma. Porque aquilo, para mim, era inimaginável. E perder um filho é um trauma inimaginável para qualquer um, mas pode acontecer. Né? Então, assim, não quero nem pensar. Tudo bem, você não quer nem pensar, mas é uma ocorrência possível. Então, assim, se você pensa um pouco, você começa a dizer, puta, como é que eu faria se eu perdesse aquilo? Caraca, eu destruir minha vida. Mas só o fato de você estar avaliando a situação já te dá mais preparo para enfrentar aquela situação. Eu acho que vai desligar aí em 1 minuto. Então, acho que você podia... Eu posso fazer um convite para o senhor, Daí? Eu queria queria que as pessoas fizessem um print de tela aí, a gente fazer o símbolo da Sobrasa e as pessoas postassem e marcassem, se quiser comentar, fazer alguma pergunta depois, para a gente fazer outra live sobre algum assunto. Muito bem. Pessoal, faz um print aí, marca. Quiser deixar algum comentário sobre alguma próxima live, algum assunto interessante aí. Por favor.
Essa live vai ficar gravada na Sobrasa. Eu vou mandar para o Rodrigo e vai ficar gravada na Sobrasa. Rodrigo, foi um ótimo papo. Eu acho que foi imperdível, né? E para todo mundo aí que está assistindo a gente, que vai assistir depois, um abraço muito grande. Pensa nisso, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Uma coisa extremamente frequente e importante no afogamento. Vou mandar um abraço também aqui para o pessoal da Marketing Saúde e para o pessoal de Floripa aqui, da Aqua Resgate, todos os bombeiros, salva-vidas, o Charles, o Marcos, que vieram acompanhando, a doutora Mariana, a Val, os meus amigos próximos, o Léo aqui da Facility aqui. Agradeço, não vai dar para lembrar o nome de todos, mas fica do Dr. David, meu imenso prazer estar aqui com o senhor. Exatamente, logo vamos estar passando por essa crise aí, essa fase difícil. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau, um abraço. Valeu.